E dentro do contexto da parábola do semeador, eu quero falar hoje sobre o caminho da frutificação. A Bíblia ela é rica em ilustrações. Inclusive, quando a gente fala de uma parábola, é isso que Jesus estava fazendo. É uma ilustração fictícia, metafórica, de um princípio que a gente precisa aprender espiritualmente falando, e que a gente aprende mais fácil através desse exemplo, dessa ilustração, dessa metáfora, das várias diferentes parábolas que Jesus ensinou. E uma das comparações que a Bíblia faz, não só nesse momento, mas em vários outros, é entender a palavra que é ministrada de Deus ao nosso coração, seja quando nós ouvimos alguém explicando, pregando, seja quando nós lemos através das Escrituras, seja quando nós cantamos algo que é conteúdo bíblico. A palavra de Deus declara que a própria palavra de Deus, ela é como uma semente que é lançada sobre as nossas vidas. E nessa analogia, nós somos como o terreno que recebe essa semente. E o objetivo dessa relação entre a semente e o terreno é que resulte em frutificação. Ninguém que planta uma semente não quer frutificação. Nós, na maioria das vezes, quando falamos em agricultura, não queremos a árvore, nós queremos o fruto. Mas para ter o fruto nós precisamos da árvore. E para começar a árvore nós precisamos da semente. E para a semente crescer a gente precisa de uma terra apropriada. E a Bíblia ela faz essa analogia em vários momentos. Da palavra de Deus como uma semente, nós como esse solo, e o objetivo final, os frutos. Por isso eu quero falar hoje esse tema que é tão importante e fundamental para a vida cristã de todos nós. Seja para quem está começando a buscar a Deus através da Bíblia, seja para quem muitas vezes está há muito tempo já nessa rotina e por se tornar uma rotina acaba deixando de lado alguns princípios importantes. O caminho da frutificação, ele está no meio de duas coisas sobrenaturais na nossa vida. A palavra de Deus que nós recebemos e o fruto de transformação que tanto Deus como nós esperamos. Mas o caminho que transforma essa semente em fruto na nossa realidade depende muito da nossa correspondência à palavra de Deus. Da forma como nós reagimos, nós desenvolvemos essa semente, nós trabalhamos a nossa vida para gerar fruto. Então o que Jesus está ensinando nessa parábola do semeador? Que existe uma probabilidade de 75% da gente receber a palavra de Deus das mais variadas formas e através desse caminho essa semente se perder e não resultar em fruto. Então a gente pode ter uma vida cristã frustrada, a gente pode ter um pertencimento à igreja frustrado, a gente pode ter uma vida com Deus frustrada, se a gente está recebendo a palavra de Deus e está falhando em algo nesse caminho que está impedindo que nós venhamos ter a transformação, a bênção, o fruto, a mudança, o resultado que a palavra de Deus também promete e que nós também esperamos. Normalmente nós buscamos a Deus porque queremos esse resultado diferente, essa vida abundante, essa promessa cumprida, esse propósito alcançado, essa transformação em nossas vidas ou nos nossos relacionamentos, ou nos nossos ambientes, ou na nossa saúde, mas ela começa com uma pequena semente, e a semente tem um caminho correto para frutificar. E tirando as várias formas específicas que às vezes nós temos na palavra de Deus, de fazer frutificar algo temático especificamente, como a gente ensina como frutificar nas finanças, como frutificar na família, como frutificar na sexualidade, na saúde, na paz interior, para a eternidade, uma série de coisas que a Bíblia dá esses caminhos. Hoje eu quero falar de uma forma genérica, como a gente precisa trabalhar cada semente que a gente recebe da palavra de Deus para produzir o fruto que é devido. Amém? Então em Lucas capítulo 8, dos versículos 5 a 8, é a versão, quem sabe, mais resumida da parábola do semeador. Diz assim, Jesus disse essa ilustração:
O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Ou seja, um fruto muito mais resultado do que aquilo que se tinha recebido. Então, quando nós vemos esse princípio da palavra de Deus comparado a essa situação agrícola que Jesus está ensinando aqui, nós vemos 4 situações diferentes. Primeira é a semente que acaba se perdendo, acaba sendo pisoteada, acaba sendo roubada, esquecida, se perdendo. Segundo é a semente que cai num terreno pedregoso, e esse terreno endurecido, ressecado, pedregoso, até brota, mas a raiz é rasa, não tem raiz profunda. Então, quando vem o sol, queima aquela plantinha e acaba não gerando fruto. E o terceiro tipo de semente que não produz o resultado esperado é aquela que é germinada no meio de outras coisas que crescem junto e sufocam ela. Ela não tem espaço livre. Algumas traduções ou falas dessa parábola nos outros evangelhos fala que ela estava entre os espinhos. Então eles cresceram e sufocaram essa planta e ela não produziu o fruto esperado. E a quarta possibilidade que Jesus fala é a ideal. A semente que cai em boa terra, uma terra irrigada, uma terra que recebe essa semente, permite raízes, cresce livremente. E quando isso acontece, o que é a natureza, o resultado? A frutificação. E uma frutificação muito grande, uma transformação abundante, e uma pequena sementinha gerando uma centena de frutos. Nesse caminho dessa ilustração que Jesus está dizendo, na sequência do texto de Lucas 8, a partir do versículo 11, Jesus começa a explicar essa analogia. No versículo 11, Jesus diz claramente: a semente é a palavra de Deus. Diz assim comigo: a semente é a palavra de Deus. Jesus, ele dá a morta da parábola para os seus discípulos diretamente, que a semente é a palavra de Deus. E nessa analogia, nós vamos hoje trazer aqui não somente aquilo que está diretamente dito nesse texto, mas eu gostaria de trazer para você algumas coisas que estão nas redondezas aí da palavra de Deus, que tem a ver com cada um desses passos que nós temos que dar no caminho da frutificação. E o primeiro passo que eu quero destacar no caminho da frutificação é nós recebermos a semente com fé. Então a fé é o primeiro passo no caminho da frutificação da palavra de Deus. Parece óbvio o que eu estou te dizendo, mas não é óbvio. Porque muitos de nós ou não compreendemos a palavra de Deus e por isso não conseguimos ter fé. Quem nunca começou a ler a Bíblia e não entendeu quase nada? Como você vai ter fé numa coisa que você não entende? Quem já não ouviu uma pregação que entrou boiando e saiu boiando? Não conseguiu mergulhar naquilo que estava sendo dito por uma linguagem inapropriada, por você estar com a cabeça em outras coisas, e aí você recebe a palavra de Deus, mas não recebe. Ouve, mas não ouve. Como dizia a maioria das professoras que a gente teve, o que foi falado entra por um ouvido e sai pelo outro. Não fica, não é retido. Em uma ocasião da parábola do semeador em Mateus, Jesus diz que a pessoa não compreende. Aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 12, se você quiser acompanhar comigo, diz assim que as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. Então a gente precisa estar ouvindo a palavra de Deus, seja num culto, numa célula, numa leitura, numa pregação, na palavra em áudio, qualquer forma que você está recebendo a palavra de Deus, nós temos que escolher o jeito que nós estamos ouvindo. Ouvindo de coração aberto,
e ouvindo com fé. As duas principais barreiras que impedem a palavra de estar sendo recebida com fé é justamente o oposto a isso. A pessoa que está recebendo a palavra de Deus de coração fechado. Tu já foi o brabão da célula que chegou emburrado, ficou de braço cruzado até o final? Provavelmente aquela célula não causou nada na tua vida. Talvez você está hoje aqui, veio porque alguém disse que você tinha que vir contrariado, cara fechado, emburradão. Depois tira uma foto do teu rosto e aí se lembra daqui a uns meses. Que papelão é esse? Cara, tu está na igreja, tenha fé. Tu está lendo a Bíblia, leia com fé. Permita que o teu coração seja acessado, senão você está fazendo algo para agradar os outros. E isso é uma perda de tempo para todas as pessoas. Quando a gente recebe a palavra de Deus, nós temos que estar abertos a Deus falar conosco. Abertos a receber algo. E a segunda dificuldade que muitos de nós temos, e eu me incluo nisso, por muito tempo eu tive essa dificuldade, no início da minha caminhada com Deus, é ler ou ouvir a palavra de Deus com dúvida. O oposto da fé é a dúvida. O oposto da crença é a descrença. Então você está lendo a palavra de Deus, e ao invés de ler crendo, você está lendo duvidando. Você está ouvindo a palavra de Deus, e ao invés de ouvir com fé, você está ouvindo armado, você está ouvindo descrendo, você está ouvindo criticando. Quando a gente tem essa postura, eu te garanto que segunda-feira, hoje é domingo, segunda-feira, a palavra de Deus já sumiu do teu ser. Já foi roubada, já foi levada. O diabo já conseguiu roubá-la do teu coração. Porque primeiro, não foi compreendida. Segundo, não foi recebida. E terceiro, não foi crida. Então nós precisamos receber no caminho da frutificação a palavra de Deus com fé. Quando nós recebemos com fé, a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Deus quer recompensar a nossa busca, mas sem fé não tem como ativar as recompensas da presença e da palavra de Deus sobre nós. Então, faça um favor para você mesmo, escolha abrir o teu coração e crer na palavra de Deus. Mas como que eu vou crer se o que diz aqui é um monte de história louca e sobrenatural? Bom, se não fosse assim, não era a palavra de Deus. Eram palavras filosóficas, eram palavras humanas. Se não fosse assim, não desafiava a nossa fé. Porque o que nós sabemos explicar não precisa de fé. O que precisa de fé são as coisas que nós não sabemos explicar. São as coisas que nós precisamos escolher confiar. Então o primeiro passo no caminho da frutificação é receber a palavra de Deus com fé. Sempre se pergunte: eu estou conseguindo entender? Eu estou querendo entender? Sempre se pergunte, na tua leitura bíblica, no discipulado, na célula, no culto, e escolha receber com fé. E dê o primeiro passo no caminho da transformação e da frutificação. O segundo passo que nós vemos, acompanhando a sequência da leitura da parábola, está no versículo 13. E eu chamaria isso hoje de obediência. A primeira coisa é nós então crermos na palavra de Deus. A segunda coisa é nós reagirmos praticando-a, que reflete a nossa obediência a essa palavra. Então a pessoa que pratica a palavra de Deus, ela permite que a palavra de Deus penetre o seu coração, penetre o seu ser. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra alma e espírito, emoções e pensamentos. A palavra de Deus, ela precisa aprofundar no nosso ser. E como é que a palavra de Deus é aprofundada? Através da obediência prática àquilo que ela nos ensina. No versículo 13 de Lucas 8, diz assim Jesus na explicação da parábola:
As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem. Ou seja, a pessoa já deu o primeiro passo, já teve fé e recebeu a palavra, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E o que é a hora da provação? Nada mais é do que aquele momento que você tem uma encruzilhada, que se você obedecer a palavra de Deus, humanamente você está no risco de ter um prejuízo. Isso é a aprovação. Se você estiver firme na palavra de Deus, se surgiu uma situação na tua vida difícil, surgiu um problema que é meio assim, mas agora que eu estou buscando a Deus, aconteceu isso na minha vida. Quem já passou por isso? Todo mundo. Agora que eu estou buscando a Deus, surgiu isso. Parece que Deus não existe, parece que está tudo errado. Parece que é ao contrário. Aí eu vou tentar ir na igreja, aí bateram no meu carro. Aí eu vou tentar arrumar meu casamento e daí dá problema lá em casa. Aí não sei o quê. O que é isso? É a provação da palavra e da nossa fé. E naquele momento você é testado. Se vai continuar obedecendo mesmo contra o que os teus olhos estão vendo, ou se você vai desistir de crer por causa das coisas que aconteceram. A Bíblia está dizendo que se nós desistimos de crer naquela palavra, nós botamos fora o seu futuro fruto. Por causa que veio a provação, veio o sol em cima e aquela plantinha torrou, porque não tinha raiz, não estava ligado à fonte, não estava recebendo do Espírito de Deus, não estava praticando. No mesmo livro de Lucas, se você quiser voltar 2 capítulos comigo, no capítulo 6, versículo 46, a gente tem uma correlação que eu estou fazendo hoje para ligar essa falta de raiz à obediência da palavra de Deus. E esse é um tema fundamental no cristianismo e cada vez menos pregado, porque parece às vezes que as pessoas querem manter as pessoas na igreja sem o confronto à obediência prática da palavra de Deus. E aí nós temos um grande problema no futuro da igreja brasileira com essas nuances que estão acontecendo. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha só Jesus falando isso. Jesus está confrontando a religiosidade. Ele está dizendo, não adianta nada. Tu está numa posição e cantar Senhor meu, Deus meu, e não fazer o que esse Senhor diz. E o que esse Senhor diz está em grande medida registrado nas suas escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor. Então Jesus diz, como que vocês me chamam Senhor e não me obedecem à minha palavra? E ele continua no versículo 47, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então a pessoa que deu o primeiro passo, ouviu a palavra, creu em Jesus como Senhor, tem um segundo desafio agora, praticar ou não praticar, obedecer ou não obedecer, mesmo que as circunstâncias não estejam tão favoráveis assim. E ele diz, é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo, olha a profundidade aí, olha as raízes, e colocou os alicerces aonde, gente? Lá na rocha. Só que a gente está pensando em comprar a pedra na madeireira, a pedra ferro na madeireira. Você lê ou não lê pensando assim? Tem que comprar a pedra na madeireira e botar a casa sobre a rocha. Nos dias de Jesus não tinha madeireiro. Como é que era a construção? Você precisava escavar o terreno até encontrar rocha. E isso podia ser a 30 centímetros ou a 2 metros. Você precisava ir o mais profundo que fosse necessário, até que isso criasse raiz, isso criasse alicerce. E a palavra de Deus está dizendo, Jesus está fazendo essa outra ilustração, afirmando que aquele que ouve a sua palavra e obedece e pratica, é como essa pessoa que se importa em cavar fundo e encontrar o alicerce. E aí o que vai acontecer ali na frente? Aprovação. Veja comigo no versículo
48, parte B. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, porque teve profundidade, e essa profundidade, Jesus está fazendo a correlação, a obediência prática da sua palavra. E ele continua no versículo 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, o cara creu, mas não obedeceu. Creu, é verdade mesmo, não, a igreja é correta, tudo que o pastor fala lá, eu acho que é muito legal, é muito bom mesmo, é verdade mesmo, está bem na Bíblia isso aí, muito bom. Mas eu não quero praticar, eu pratico um pouco, e o pouco que eu acho que não é bom eu não pratico. Olha o que Jesus está dizendo, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce, botou o tijolo em cima da terra. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a destruição dela foi completa. Então Jesus criou alguns ditados que a gente usa até hoje. Um deles é: a boca fala do que o coração está cheio. O outro deles é: a casa caiu. Nós não podemos deixar a nossa casa espiritual cair. E como é que a gente faz isso? Dando o segundo passo no caminho para a frutificação. Eu criei, e agora o que eu faço com o que eu criei? Eu preciso praticar, eu preciso obedecer. É fácil sair da imoralidade sexual que o mundo nos ensina? Não é fácil. É fácil falar a verdade, sendo que se eu falar mentira eu vou ser beneficiado? Não é fácil. É fácil eu ter uma dependência financeira de Deus e não nos meus próprios meios? Não é fácil. Requer uma obediência prática. É fácil dominar a minha língua, dominar os meus impulsos, ter uma paciência, uma paz, uma alegria, um amor, um domínio próprio, uma fidelidade sobrenaturais na minha vida? Não é fácil. Eu preciso do poder de Deus para isso. Mas só vem esse fruto se eu escolho obedecer. E aí quando nós vemos isso que Jesus está dizendo, significa que quem recebe a palavra de Deus, mas vacila em obedecer, botou fora o fruto. Tem que começar de novo nessa caminhada. Terceiro lugar e último que eu quero compartilhar contigo hoje, nesse caminho da frutificação, olha só que interessante. Tem gente que crê, obedece e não vê o fruto. É uma tristeza, que a pessoa escolheu acreditar, pagou o preço na prática, mas não vê o fruto. E o terceiro tópico desse caminho de frutificação, eu estou chamando de prioridade. A palavra de Deus precisa ganhar prioridade. Eu não posso obedecer, mas obedecer tendo ela em segundo, terceiro ou quarto lugar na minha vida. Não vai funcionar. Eu posso viver a minha vida com outras prioridades? Claro que pode. Todo mundo é livre para ver como quiser. Mas eu não posso esperar que vão haver o fruto devido da palavra de Deus no meu viver. Aí eu vou atrasar a transformação que Deus tem preparado na minha vida, os propósitos que Ele tem preparado para a minha vida. Então no versículo, voltando em Lucas 8, se você quiser acompanhar comigo na explicação da parábola do semeador, no versículo 14, está dizendo assim: as que caíram entre os espinhos, Jesus explicando como que é a correlação daquela parábola com as pessoas que ouvem a palavra. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, então criou raiz, obedeceu, creu, recebeu, tudo certinho, mas ao caminhar, ao longo dos meses, ao longo dos anos, nas situações que se criam, ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Vamos dizer os três problemas que a gente tem maior na vida? Número 1 é preocupações, 2, riquezas e 3, prazeres. É as três coisas que mais concorrem com a vida de um cristão que tem fé e obediência na palavra de Deus. Primeiro é a preocupação, que se transforma numa ansiedade que reflete uma não confiança em Deus.
Eu gravei até um vídeo sobre isso essa semana, coloquei lá no Instagram. Recomendo que você assista um minutinho sobre isso. Todos nós temos diferentes fraquezas. Nem todos nós temos a tendência de cair nessas três coisas. Mas uma delas, normalmente, pelo menos, é a nossa fraqueza. Então, a questão de estar sempre angustiado, preocupado, não conseguir confiar, querer controlar tudo, impede que a palavra de Deus frutifique. A prioridade nas riquezas, sempre com o coração apegado ao dinheiro, não conseguindo confiar em Deus, não conseguindo depender de Deus, sempre ali dominado pelo seu dinheiro, viciado em trabalho, sendo uma pessoa que está com problemas na área financeira, não consegue ver o fruto da palavra de Deus. E os prazeres, e quando fala prazeres, não está falando de coisas por um caminho correto. Porque a Bíblia fala lá em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então existem muitos prazeres que Deus nos dá por um caminho correto e abençoado. Quando Jesus está falando aqui dos prazeres dessa vida, Ele está dizendo as práticas pecaminosas que a nossa carne gosta. Então, dentre os prazeres, normalmente envolve aí questões de moralidade sexual, questões de prioridades que nos afastam da palavra de Deus, questões aí relacionais, que a gente entra numa cultura de trevas e é conivente com algumas coisas, sabendo que é contra o que a palavra de Deus diz, e várias coisas que cada um de nós vai saber o que é na prática aí das nossas vidas. Jesus está dizendo que um crente obediente pode não ter frutos da palavra de Deus na sua vida, se estiver permitindo crescer junto esse plantio das preocupações, das riquezas e dos prazeres dessa vida. Então a gente tem que podar isso. Como é que a gente poda isso? Prioridade. Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não sirvam a Deus e ao dinheiro. Prioridades. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo ofereçam a Deus suas orações e súplicas, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oração para vencer a preocupação, fidelidade com Deus para vencer o apego financeiro, santidade para vencer os prazeres dessa vida. E aí isso vai causar o quê? Uma frutificação abundante, uma transformação real, uma vida sobrenatural, uma aceleração das bênçãos do Senhor na nossa realidade. Mas esse caminho exige a nossa reação, exige a nossa correspondência, exige o nosso desejo de crer, receber de coração aberto, compreender, não duvidar, obedecer, praticar toda a palavra de Deus que eu tenho recebido como verdade para a minha vida, não parte. Quem obedece em parte, desobedece. Praticar, obedecer, tentar, ir atrás da prática da sua palavra. Terceiro lugar, eliminar as distrações, priorizar o reino de Deus. Deus promete uma vida abundante. Deus promete um alívio aos problemas. Deus promete ansiedade se dissipando. Mas quando eu priorizo o seu reino. Quando a gente aprende esse caminho, nós temos a receita daquilo que nos faz viver frutos abundantes e constantes em nossa realidade. Então o meu desafio para cada um de nós hoje é: decida o que é importante para você. Decida no que você crê. E decida a quem você obedece. Decida no que você crê. Decida crer. Decida a quem você obedece. Se é a palavra de Deus, se é a tua opinião, se é a opinião dos teus amigos, se é o que o sistema diz, o que o mercado ensina, o que as notícias falam. Decida a quem você está obedecendo. E decida
quem ou o que é realmente importante para você. Quem ocupa as primeiras posições de importância na tua vida. E isso a gente não consegue medir só dizendo assim: eu amo o Senhor acima de tudo. Só dizer assim não resolve. A gente começa dizendo. Mas a gente dizer que ama o Senhor acima de tudo e o seu reino e prioriza, precisa ser traduzido nas nossas ações. Precisa ser traduzido nas nossas agendas. Precisa ser traduzido na proporção de tempo que a gente investe para cada coisa, na prioridade que a gente dá para cada coisa. Então, quando nós resumimos isso hoje, é uma palavra hoje mais de ensino, mas ao mesmo tempo de uma certa correção nos nossos caminhos, um alerta. Eu queria concluir essa ministração te dando alguns conselhos. O primeiro deles é: desenvolva um coração ensinável. O dia que a gente acha que sabe das coisas, é o dia que a gente para de aprender. Desenvolva um coração ensinável. Deus sempre tem algo a nos ensinar e nos fazer crescer. Cultive um compromisso, uma aliança inabalável com a obediência à palavra de Deus. Não importa o que te ofereçam. Satanás ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, mas ele tinha que adorar Satanás só por um instante. Não corrompa a tua obediência a Deus por nada. Decida ter um compromisso inabalável, uma aliança firme em obedecer aquilo que você já recebeu da palavra de Deus. Não se preocupe com o que você ainda não entendeu, se preocupe com o que você já entendeu. E em terceiro lugar, priorize o reino de Deus. Mesmo que você tiver com algum problema, mesmo que você tenha uma oportunidade de enriquecer mais, mesmo que você tenha um prazer, um banquete das trevas colocado ali na tua frente, escolha priorizar o reino de Deus. Porque no versículo 15 de Lucas 8, Jesus termina dizendo assim: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso. E é muito difícil traduzir essas duas palavras. Cada tradutor das versões da Bíblia portuguesa colocou um adjetivo diferente. O coração bom e generoso, nós poderíamos falar honesto, apropriado, com um coração bondoso, receptivo, com um coração bom e generoso. Ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. A maior qualidade de um cristão vencedor é perseverança. A Bíblia promete que nós somos mais do que vencedores em Jesus. Então não tem como dar errado a palavra de Deus na nossa vida. A grande diferença é quem desiste e quem não desiste de crer, obedecer e priorizar. Com perseverança vai vir o fruto. Diz aí para o teu irmão que está ao teu lado: com perseverança vai vir o fruto. Diz assim: não desanima, tem fruto para ti. Mas requer fé, obediência e prioridade. E assim a gente é discípulo de Jesus. Em João 15:8, Jesus diz: vocês darão muito fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É discípulo de Jesus quem vive esse caminho todos os dias na sua vida, em todas as áreas da sua vida, querendo isso para a sua vida, vai produzir fruto, Deus vai ser glorificado, pessoas vão conhecer a Deus através da tua vida, você vai viver uma vida melhor impossível na tua existência nessa terra, os melhores caminhos, os melhores planos, a abundância do Senhor na tua realidade, naquilo que Ele tem preparado para ti, é o caminho do fruto da palavra de Deus. E isso é o nosso destino como discípulos do Senhor Jesus. É fácil fazer isso? Não é fácil. É uma coisa humana, filosófica? Não, requer sobrenatural. Mas é isso que é o fundamento da igreja do Deus vivo nessa terra. É isso que gera milagres, é isso que nos faz ir em direção à maturidade. No versículo 14, eu passei batido aqui numa expressão que Jesus fala,
E vamos ler rapidinho, diz assim: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. E aí nós vimos o que a gente tem que resolver. E por que não frutifica? Porque quando não prioriza, o que Jesus disse ali no final? Não amadurece. Quando não prioriza, não amadurece. Isso aí a gente aprende em cada fase da nossa vida. As nossas prioridades definem o nosso amadurecimento. Se está com 17 anos brincando de carrinho de boneca, está priorizando coisa errada, não amadureceu. Se está com 35 anos virando à noite, jogando videogame, vendo série, não vai viver o fruto devido. Isso de uma forma social, humana, porque está priorizando coisa errada, não amadureceu. Na vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Eu e você somos chamados a um novo nível de maturidade todos os dias. Não deixa o tempo passar e você se enrolar nesse espaço aqui, voltar toda hora para lá. Daqui a pouco tu já está bem velhinho e viveu bem pouquinho fruto. Que lástima. Aproveite hoje e mergulhe em fé, obediência e prioridade.